Vai acompanhar agora o painel Guerra na Ucrânia com o Lorival Santana. Olá, bem-vindos a mais um painel especial Guerra na Ucrânia. O aspecto mais chocante de uma guerra é o sofrimento humano. A grande maioria dos ucranianos não esperava esse ataque russo. E alguns deles estão se deslocando de suas casas pela segunda vez por causa da ocupação do Donbás, no leste da Ucrânia, em 2014, que deslocou 1,5 milhão de pessoas. Para conversar sobre o desastre humanitário causado pela invasão da Ucrânia, em primeiro lugar, a gente vai ver agora os desafios de quem não consegue sair da Ucrânia e as dificuldades de quem deixou tudo para trás sem saber o que vai encontrar no futuro. A reportagem é do meu colega, o enviado especial da CNN à Ucrânia, Matias Brotero, e Guilherme Lima. Passos em direção ao desconhecido. Crianças, mulheres e idosos que têm o presente e o futuro impactados pela guerra. As casas onde moravam já fazem parte do passado. Regiões civis são atingidas por bombardeios. Todos usam o que podem para se proteger de ataques. Pelas ruas, controles monitoram a passagem. Muros são selados de maneira improvisada e até vitrais de igrejas ganham armaduras. Sacos de areia e ferros como esses foram distribuídos para amenizar os impactos da artilharia russa e bloquear os avanços dos inimigos. Esse é o cenário em todas as cidades ucranianas. Quem está na Ucrânia tenta se proteger. Corredores humanitários para a fuga de civis e também para a atuação de voluntários têm dificuldade em funcionar de maneira segura. Enquanto isso, as tropas russas avançam. Os alvos vão além dos militares inimigos e prédios do governo ucraniano. O repórter Alex Marquardt mostra como ficou um bairro residencial em Kiev, capital da Ucrânia. Os russos afirmam que eles só estão atacando a infraestrutura militar, mas obviamente não é o caso. Essa casa não tem nada a ver com o exército. Não tem nada num raio de quilômetros que tem nada a ver com o exército. Então a gente se pergunta, será que os russos têm uma mira péssima? Será que é por isso que eles mataram centenas de civis e que eles estão acertando essas áreas que são civis? Ou simplesmente não se importam? Será que eles simplesmente estão bombardeando a população ucraniana até a sua submissão? Quem não consegue sair da Ucrânia busca refúgio até mesmo em catacumbas de igrejas. São também um local onde as pessoas podem ficar para se protegerem de bombas. Quando a noite cai, o fogo ilumina a escuridão. 2 depósitos de petróleo foram incendiados em cidades diferentes após supostos ataques aéreos russos, segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia. Aqueles que não estão sob bombardeios tentam ajudar. A população de Lviv, por exemplo, tem se preparado para um eventual ataque, mas também ajuda outras cidades que estão sob a mira do exército russo. Aqui, por exemplo, voluntários preparam redes camufladas que serão depois levadas para o fronte. Não muito longe, esse ferreiro, que antes da guerra produzia artesanatos, constrói agora estrepes para furar pneus dos inimigos. Em meio a tentativas de proteger o país, o número de refugiados fugindo da Ucrânia não para de aumentar. Lviv é um dos principais pontos na rota dos refugiados tentando deixar a Ucrânia. O prefeito já falou que a cidade pode não suportar uma outra onda de pessoas fugindo do país. Inclusive já pediu ajuda internacional. Neste momento, há pelo menos 200 mil refugiados em Lviv. E aqui, pela estação central da cidade, passam mais ou menos 55 mil refugiados por dia. O principal destino, a Polônia. You can't know what's going to happen tomorrow, and if Russians start to bomb like our village, and the tanks would hit our house. Um dos símbolos desta guerra é este garoto, Hassan, de 11 anos, que embarcou sozinho em um trem ucraniano para fugir do combate. Chegou na Eslováquia, país vizinho, a pé e segurando apenas uma sacola com passaporte e um número de telefone em mãos. Ele reencontrou os irmãos e recebe o carinho e a ajuda de voluntários. Mas o que ele mais deseja é rever a mãe e a avó.
As duas permanecem na Ucrânia porque a avó é deficiente e a mãe está cuidando dela enquanto não conseguem uma maneira segura de sair do país. Quem também não conseguiu fugir da guerra foi a Amélia. A garota está em um bunker na capital, Kiev. Em meio a bombardeios, ela, que sonha em ser cantora, fez o mundo sorrir ao entonar uma música de refrão conhecido. E um trecho nem tão popular, mas que retrata a coragem e a luta da Amélia e de todos os ucranianos. Bravo, Amélia. E nós aqui na CNN mantemos o nosso compromisso de informar todos os recortes da guerra na Ucrânia. Agora o foco é justamente a crise humanitária, como vimos na reportagem especial. Em mais este painel especial Guerra na Ucrânia, estão comigo Ana de Lemos, diretora executiva da ONG Médicos Sem Fronteiras, Luiz Fernando Godinho, porta-voz da Agência de Refugiados da ONU no Brasil, Acnur, e André Nadeu, jornalista e coordenador da ONG Planeta de Todos. Muito obrigado a vocês pela presença. André, eu vou começar com você. Onde você está e o que você tem feito esses dias? Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Eu estou numa cidade que chama Rúmeni, fica a 50 quilômetros da fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia. Basicamente, o nosso trabalho aqui a gente se conectou com voluntários locais, basicamente croatas, tchecos, eslovacos, e a gente tem acesso à cidade de Uzhgorod, que é onde tem ali um armazém no qual essas doações elas são levadas para a comunidade, né? Tem sido muito bonito também ver o movimento, né, solidário entre os próprios ucranianos, e a partir disso eles levam para as áreas mais carentes. Hoje mesmo a gente conseguiu despachar uma grande quantidade de comida e principalmente remédios, que tem sido muito necessário numa condição limite como essa. Então, tem sido basicamente esse o nosso trabalho por aqui, além de tentar reportar também um pouco da situação, não só dos ucranianos, mas também de muitos estudantes, né, que é uma coisa também bastante complicada nesse momento, os estudantes africanos, da Índia, que ficaram numa situação um pouco diferente, né, em relação aos ucranianos, mas como vocês falaram por aí agora, assim, também é uma crise que me chama muito a atenção pela questão das crianças, né, são muitas crianças que estão cruzando a fronteira, a gente teve ontem na Polônia também, e é mais ou menos isso, assim, eu estou muito contente de participar desse debate, de estar aqui com o Goldinho, Médicos Sem Fronteiras, enfim, estou à disposição de vocês. Ana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 24 hospitais na Ucrânia foram atingidos. Infelizmente, isso acontece em outras guerras que eu cobri também, quando uma potência invasora ou o próprio governo que está combatendo a própria população, os rebeldes, tentam obrigar as pessoas à rendição, elas atacam os hospitais, porque aí realmente a situação fica insuportável para os civis e para os combatentes também. Conta pra gente como está a situação da rede de saúde, de assistência na Ucrânia. Boa tarde, Lorival. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Infelizmente nesta situação tão difícil, pois as nossas equipes recebem ligações e veem presencialmente de muitíssimos hospitais que estão sem suprimentos, que estão sem medicamentos, sem capacidade de responder a emergências, porque já são muitos dias de guerra e realmente a intensidade dos conflitos, a brutalidade e a rapidez é algo que não víamos há muito, muito tempo no mundo. Nós conseguimos, no fim de semana passada, entrar o primeiro carregamento de 120 metros cúbicos de suprimentos, principalmente para emergências, cirurgia de guerra, trauma, etc., para Kiev, mas tem sido muito difícil todo o abastecimento, porque tal como não há passagem segura para civis que querem sair das zonas a serem bombardeadas, também não há passagem segura para os suprimentos e para as pessoas, para as equipes de cirurgia. Nós queremos entrar nas zonas de mais intenso conflito.
Nós temos uma equipe em Mariupol que já trabalhávamos aí, que quiseram lá ficar e eles mandaram-nos hoje um áudio, por exemplo, a dizer que os medicamentos para doenças crónicas, que já faleceu muita gente por falta desses medicamentos, que pode ser hipertensão, diabetes, mas com falta de medicação as pessoas não podem sobreviver, para além da constante, bem, para além do que é viver em bunkers, em caves, sem eletricidade, sem água potável, sem comida e sem poder recorrer ao hospital como um lugar seguro. Realmente temos visto constantemente o bombardeamento de hospitais nesta guerra brutal. Onde você está, Ana? Eu estou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Tenho este sotaque porque nasci em Lisboa. Godinho, até ontem o dado eram 2,5 milhões de refugiados, a estimativa de que vários milhões a mais ainda sairão da Ucrânia. Qual é o tamanho da questão, o tamanho dessa crise humanitária do ponto de vista dos refugiados? Bom, boa tarde, Lorival. Boa tarde, Ana, André. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente a situação não é a melhor, mas vamos discutir esse assunto. Bom, os números crescem todos os dias, Lorival, como está claro aí na matéria que vocês mostraram. O número que foi atualizado na madrugada de ontem já dá conta de 2.600.000 refugiados ucranianos, sendo que a grande maioria dessas pessoas se encontra-se na Polônia, já é 1,5 milhão de refugiados ucranianos lá, e outros países como Hungria, Eslováquia, a própria Federação Russa, né, já tem mais ou menos 100 mil pessoas que saíram da região de Donbás e Donetsk para se refugiar dessa guerra. Então, são números que crescem a cada dia. E como ficou muito claro na reportagem, essa questão das crianças e também das mulheres é um componente importantíssimo desse impacto humanitário, né? A gente, por causa dessa restrição de movimento dos homens de 18 a 60 anos, as pessoas que estão chegando, e o André talvez possa confirmar isso melhor do que todos nós aqui, a quantidade de crianças e de mulheres também é muito grande, e isso traz riscos de proteção adicionais, né, a uma situação como essa. As mulheres e as crianças, principalmente as meninas, têm risco de violência sexual, de abuso sexual, mesmo de tráfico de pessoas, que são questões muito sérias. E no caso das crianças, o exemplo da reportagem é bastante exemplar mesmo, desculpa a repetição, no sentido de que essas crianças que estão se deslocando de maneira desacompanhada, seja ou mesmo totalmente separadas dos seus familiares, também representam riscos de proteção adicionais. Enfim, a situação é muito difícil, tanto nos países que estão recebendo, como dentro da Ucrânia, onde a ação militar tem impedido o trabalho ideal das equipes humanitárias por causa dessa insegurança, né? E também não tem, muitas vezes, com quem você fazer a interlocução, né? Você não sabe quem é que está controlando aquele território específico, o que torna praticamente impossível as equipes humanitárias chegarem até as pessoas que estão em necessidade. E já são muitas as necessidades, podemos detalhar isso um pouco mais adiante. André, conta para a gente sobre o estado de ânimo das pessoas que você tem encontrado aí, que têm chegado da Ucrânia. Olha, acho que o Godinho resumiu bastante. É uma crise de refugiadas, né? Assim, a quantidade de mulheres e crianças é realmente absurda. A gente esteve na fronteira 2 vezes, a gente entrou na Ucrânia, como eu mencionei anteriormente, e quando você vê a questão, né, da hora da fila, que o pai tem que deixar a família, né, de trás para trás, é realmente bastante complicado de até de você ver esse tipo de cena. Eu acho que inclusive uma informação que eu não sabia, né? Assim, os pais que têm famílias com mais de 3 crianças, 3 ou mais crianças, eles são liberados, né, para passar a fronteira e ficar junto com a esposa. É uma situação realmente bastante limite. A gente sente uma estafa, não é uma questão física, mas claro, sobretudo mental, né? Como é que vai ser minha vida daqui para frente, né? A gente que tem, do Planeta de Todos, já tem experiência já desde 2016, acho que todos nós aqui temos bastante experiência, né, no contato com os imigrantes, fica naquela situação de stand-by, o limbo, né, o limbo emocional, o que vem,
né, daqui por diante. Muito embora o acolhimento tenha sido realmente fantástico por parte da União Europeia, a gente esteve na Polônia ontem, o Godinho mencionou já 1,5 milhão de pessoas que se deslocaram para lá, enfim, eles usaram uma rede de supermercados desativadas e ali tem serviços dos mais diversos, dos voluntários se registrarem, motoristas que tiverem habilitação para dirigir, eventualmente deslocar as pessoas para outros países, diversas organizações de países europeus, de uma forma geral, trazendo ônibus e dando a possibilidade para essas pessoas irem a outros países. Mas, enfim, você sente realmente assim que às vezes as pessoas ficam no limbo, um stand-by, assim, o que eu faço, para onde eu vou? As pessoas que têm alguns conhecidos, que têm alguns amigos, parentes, familiares em outros países, imediatamente eles vão para esse lugar seguro para pensar nos próximos passos e na esperança de que esse conflito, que esse cessar-fogo aconteça. Mas as outras pessoas que ainda não sabem muito bem, inclusive eles criaram um centro para que as pessoas durmam, possam sentar, comer, ter acesso à informação, inclusive uma coisa que todos recebem cartões de internet, SIM card, né, para ter acesso e eventualmente conseguir contactar com os familiares na Ucrânia e ter até mesmo informações de logística, também tem sido um movimento bastante importante por aqui, mas o que eu sinto, assim, para resumir, é uma grande estafa mental, um limbo, o que vem daqui para frente. Por isso, inclusive, eles criaram alguns postos, escolas, hospitais, enfim, até mesmo a comunidade abrindo as casas para que os ucranianos possam, assim, sentar, dormir e pensar nos próximos passos. O cansaço é físico e, claro, a questão das crianças chama muita atenção, porque a gente não sabe como vai ser o desenrolar dessa guerra, e a gente viu com a questão dos sírios, dos afegãos, ao mesmo tempo os conflitos na África subsaariana, que é essa perda da infância, né? Assim, como essa criança ela vai enfim, perde a escola, perde a oportunidade, até mesmo educacional, de brincar, né? E de um dia para outro ela se vê dentro de um contexto de guerra. Então, assim, sempre chama muita atenção a fragilidade das crianças e o que vem, né? O que o futuro reserva para essas pessoas. Ana, você mencionou a dificuldade de entrega de linha de suprimentos, né, de medicamentos para dentro da Ucrânia. Queria que você detalhasse um pouco mais as condições de trabalho dos médicos sem fronteiras dentro da Ucrânia hoje. Pois, Lorival, nós estamos agora numa corrida contra o tempo, a tentar entrar o maior número de suprimentos possível, esperando que o que já aconteceu em muitas cidades, que maior número de cidades seja citada. Na verdade, nas cidades como Mariupol, que está citada, é impossível entrar suprimentos agora mesmo. Então o que estamos fazendo é pondo a máquina de suprimento ao máximo a funcionar dia e noite, tentando encontrar rotas seguras por trem, por estrada, por mar, se possível, mas principalmente por trem tem sido agora o abastecimento, para que antes que haja uma maior ocupação, nós consigamos entrar todos esses suprimentos. Também queremos entrar equipes, mas tem sido extremadamente difícil, como o Godinho já estava a descrever, negociar com as partes para garantir um mínimo de segurança. Nós contamos em conversas com as duas partes para tentar ter essas equipas médicas humanitárias dentro dos lugares onde elas são mais necessárias, em Kiev, etc. Mas tem sido extremadamente difícil essa garantia do mínimo de segurança. Mais do que corredores humanitários, nós pedimos para que haja passagem segura, porque há muita gente que fica para trás, e fica para trás, como o exemplo da vossa reportagem, da mãe que fica para cuidar da avó, de que o menino foi sozinho. Há muita gente que fica para trás porque tem que cuidar de outros, porque é doente, não pode sair, e essas pessoas são também civis e têm que ser também protegidas em todo o momento. E ao mesmo tempo o material médico, o material essencial para a sobrevivência das pessoas, comida, etc., e material para o frio, porque fazem temperaturas negativas e não há aquecimento sem eletricidade, tem que poder entrar também, porque há regras para as guerras e o que nós temos visto é que não estão a ser cumpridas agora mesmo e causam um imenso sofrimento que podia ser evitado. A guerra já é terrível quando as regras são seguidas. Quando elas não são seguidas, a situação é simplesmente insustentável, insuportável.
Rodinho, como você vê esse fluxo dos refugiados? Aparentemente, muito mais ucranianos gostariam de deixar o país do que aqueles que estão conseguindo sair. O Acnur acredita que pode haver uma onda ainda maior se houver o respeito aos corredores, que às vezes são respeitados, às vezes não são respeitados, às vezes as tréguas são seguidas e às vezes são violadas. Bom, a nossa estimativa é de que prefeitos, né, o nosso planejamento inicial aí pelos próximos 3 a 6 meses, fala em cerca de 4 milhões de refugiados ucranianos, obviamente fora do país, né? E o impacto dentro do país também tende a ser violento, né? Nós já estamos também prevendo aí cerca de 12 milhões de pessoas que terão necessidade humanitária dentro da Ucrânia. Então, a equação é muito simples, né? Se o conflito permanece, se a ação militar prossegue, as pessoas continuarão saindo, né? A gente sabe de outras crises humanitárias na qual o Acnur se envolve, que essa é uma equação muito clara, né? O conflito continua, as pessoas vão saindo, por isso que hoje a gente tem um número estratosférico de pessoas refugiadas no mundo, porque é um acúmulo, né? Uma crise em cima de outra, e que as pessoas não conseguem retornar ao seu país, uma nova crise surge, um novo conflito aparece e aquilo vai se somando um sobre o outro. Então, essa situação é bastante complexa nesse sentido, que só mesmo o fim do conflito poderá fazer com que esse fluxo de refugiados e de deslocados internos dentro da Ucrânia cesse, né? Nesse número, como eu falei no início, está sendo atualizado todos os dias, ele cresce diariamente de maneira exponencial e já é o maior movimento de refugiados, a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem uma preocupação e tem feito apelos para que as partes possam se entender e encontrar algum tipo de solução que não seja a ação militar para que esse deslocamento forçado de pessoas estanque, né? Mas como o André falou, quer dizer, a situação agora dessas pessoas que já saíram é de uma grande incerteza, né? Elas não sabem o que vai acontecer no futuro. É claro que ninguém quer ser refugiado, todo mundo quer voltar para casa, né? Isso a gente vê aí nos países vizinhos, a gente vê aqui no Brasil com os venezuelanos, com as outras nacionalidades de refugiados que temos aqui no Brasil, em todas as outras partes do mundo, a grande esperança das pessoas é poder voltar para casa. Mas se não houver segurança, a gente está vendo a infraestrutura civil sendo destruída, vai ser muito difícil essas pessoas retornarem. E pela avaliação que é das nossas equipes, também as pessoas estão chegando, muitas delas ainda têm recursos, né? Conseguiram trazer algum tipo de dinheiro, por exemplo. Então, muitas estão permanecendo nas áreas de fronteira, como o André falou, mas muitas estão seguindo viagem, conseguindo avançar em direção mais para o interior dos países. Mas isso não vai durar muito tempo, tanto é que o Acnur já está também fazendo distribuição de recursos financeiros para as pessoas mais vulneráveis, para que elas possam se sustentar nesse momento. A receptividade dos países tem sido muito grande, a solidariedade é realmente impressionante, é um exemplo a ser seguido, mas essa situação tende a se tornar insustentável assim que se a ação militar prossegue. André, quem está nos assistindo, e a gente sabe que os brasileiros são generosos, são solidários, eles têm como ajudar a sua ONG, ajudar essas pessoas que estão chegando da Ucrânia? Sem dúvida, Lorival. A gente, inclusive, vai fazer um post logo mais, quem quiser seguir nas redes sociais Planeta Todos, @PlanetaTodos. O Godinho falou uma coisa muito importante sobre a questão dos deslocados internos, né? Enfim, a gente está trabalhando diretamente com isso. Yuzhgorod fica muito próximo da fronteira com a Eslováquia, são 6 quilômetros. Então, muitas pessoas também preferem chegar nessa cidade e ver o que vai acontecer, o desenrolar dessa guerra. Inclusive, gerou uma especulação imobiliária enorme. Assim, em números, 250 euros custava um apartamento de mais ou menos 1, 2 quartos. Agora já subiu para 1.000 euros. Só para você ter uma ideia, Yuzhgorod são 120 mil habitantes, já chegaram outros 120 mil
habitantes, novos habitantes, a cidade dobrou de tamanho. A gente vê que isso está acontecendo também em Lívia, onde vocês fizeram a reportagem. E outro dado importante também que eu gostaria de mencionar também são os estudantes de outras nacionalidades. Né? Assim, a gente viu muitos africanos, muitas pessoas da Índia, inclusive, antes de entrar aqui com vocês ao vivo, eu estava conversando com 5 estudantes africanos que estão ali entre Eslováquia, Alemanha, alguns na Áustria, e eles estão numa situação diferente, né, dos ucranianos, porque o ucraniano, por exemplo, quando você cruza a fronteira, eles recebem esse panfleto aqui, né, que vocês podem ver, no qual existem todas as informações vou até mostrar de novo aqui, já que a câmera enfocou. É um panfleto no qual eles têm todas as informações. A primeira e mais importante, que eles têm asilo temporário garantido, acesso ao mercado de trabalho, alojamento, transporte, enfim. É uma situação, claro, muito importante, muito bonita, a União Europeia abrir esses braços, né, para realmente acolher os ucranianos, mas, diferentemente disso, os estudantes que são muitos em geral de medicina, que estavam em Kiev, principalmente, estão no limbo agora mesmo. Né, eu conversei com alguns deles e, assim, eles têm um prazo para deixar o país. Inclusive, os que chegaram à Alemanha, eles têm até dia 22 de maio para decidir, basicamente, se eles vão voltar às suas terras de origem. As aulas, teoricamente, algumas voltaram online, ainda não se sabe, e, assim, não foi dada nenhuma informação para essas pessoas. Claro que, assim, é uma crise, talvez, como o Godinho mencionou, é a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. É difícil você realmente abraçar e ter a logística necessária para tomar todas as ações devidas, mas chama a atenção também o caso desses refugiados que não são ucranianos e não estão recebendo os mesmos direitos que os ucranianos aqui dentro do território europeu. Então, assim, eu achei que seria importante também trazer para o debate essa questão dos refugiados que não são ucranianos. Ana, é possível ajudar os Médicos Sem Fronteiras? O que nós, brasileiros, podemos fazer para ajudar? Sempre é possível. Na nossa página web ou nas redes sociais, msf.org.br, sempre é possível. Eu gostaria também de acrescentar ao comentário que o André estava a fazer, que nós também temos visto uma preocupação, e temos uma preocupação muito grande com a população romani, com os ciganos, que a população cigana, que é ampla, são mais de 250 mil pessoas na Ucrânia, e que também têm sido bastante discriminados já vivem em maior situação de vulnerabilidade e nessa passagem fronteiriça também têm sido discriminados e no acolhimento noutros países, e também nos preocupa muito. São já 2,6 milhões, como disse o Godinho, e pelo menos 2 milhões de deslocados internos. E realmente todas estas pessoas, primeiro existe uma culpa, nós também trabalhamos com saúde mental nas 6 fronteiras, e existe uma culpa das pessoas do que deixam para trás, porque muitas vezes têm que deixar os homens, familiares mais doentes, para poder levar as pessoas que mais necessitam. Essa culpa é muito difícil de lidar com em saúde mental, e essa instabilidade que o André referia, de não saber o que vai acontecer, de não ter controle mais sobre a própria vida e sobre o dia-a-dia, e é realmente de uma grande angústia. É verdade que as pessoas estão sendo, há muitos voluntários, muitas organizações, indo até às fronteiras, a receber todas estas pessoas que estão saindo, e nós queremos sempre também continuar-nos a lembrar da quantidade de pessoas que tentam entrar por mar, principalmente para a Europa, e que muitas vezes têm a sua vida perdida nesse caminho, e que também lutam pela mesma coisa, que é o direito à vida e a poder chegar a um porto seguro. Faz uns poucos dias o nosso barco no Mediterrâneo resgatou 111 pessoas com bebés de 4 meses, crianças pequenas, que vinham de grandes caminhadas, passaram muitos por abuso, tortura na Líbia, e é só para não nos deixarmos de recordar de todas as crises do mundo que também merecem a nossa atenção, e com toda a gente que precisa de ajuda humanitária, infelizmente. E para isso que estamos todos aqui, né? Sim, para isso que estamos todos aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado. Ana de Lemos, dos Médicos Sem Fronteiras, Luiz Fernando Godinho, do Acnur, André Nadeu, aí do Planeta de Todos. É isso, André? Isso. Planeta de Todos. Perfeito. O planeta
é de todos nós. Muito obrigado pela participação e pelo trabalho de vocês. Roberta.